O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. E eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive. Aleluia. Ele reina. Reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive. Aleluia. Ele reina. Reina para sempre. Ele é Deus E Senhor. Espírito, Quem sabe canta. enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta novena em preparação à festa de nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Coincidentemente, estamos celebrando também essa sétima semana da Páscoa.
E essa última semana da Páscoa vem nos ajudar a refletir sobre a preparação que Jesus faz com os seus discípulos para que recebam esse Espírito Santo. Esse Espírito que vem ser a força, a coragem, a alegria, esse Espírito que vem nos ensinar a recordar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus de Nazaré. E nessa música que nós cantamos, nós pedimos ao Espírito que nos ajude a colocar o nosso coração diante de quê? Do altar de Deus, não é assim? A gente cantou isso, pedindo essa ajuda, esse auxílio ao Espírito para que Ele nos ajude a colocar o nosso coração e, consequentemente, a nossa vida diante do altar do Senhor. Porque é muito fácil no mundo em que nós estamos, nós desviarmos a nossa atenção e o nosso coração do altar do Senhor. Veja que na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, Paulo, ele diz uma coisa importante à igreja de Éfeso, sobretudo aos anciãos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Paulo ainda diz assim: eu sei que, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Então veja que Paulo já exorta os anciãos da igreja, aqueles que eram os líderes, não é? A cuidar do rebanho, porque facilmente lobos ferozes iam aparecer e iam desviar as ovelhas do rebanho. Hoje acontece dessa mesma maneira. Essa exortação que Paulo faz hoje é para nós, bispos, padres, Papa Francisco, não é? Para que a gente possa cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho. E esse cuidado que nós temos, nós não temos porque somos super-homens. Nós temos porque contamos com o auxílio do Espírito de Deus. Porque sem o auxílio desse Espírito, a gente não é capaz de cuidar nem da gente mesmo, quanto mais de um rebanho, quanto mais de uma porção do povo de Deus que está numa paróquia, não é? Então, Paulo faz essa exortação primeiro aos anciãos, aqueles que eram líderes, que cuidavam do povo, hoje bispos, padres, religiosos, religiosas, não é? Paulo faz essa exortação tão importante. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, porque esse rebanho nos foi dado através do Espírito. E ele nos coloca como guardas. Qual é a função de um guarda? Vigiar. Que mais? Cuidar. Guardar. Pastorear também. O guarda é aquele que faz a vistoria, digamos assim, numa cidade. Se há alguma coisa errada, ele vai tentar solucionar aquele problema, vai tentar resolver aquela situação, não é? Assim também Paulo coloca os anciãos, os pastores, os líderes, como os guardas do rebanho.
E é isso que nós somos, nós sacerdotes, bispos, o próprio Papa, não é? Guardas do rebanho. Mas não somos aqueles pastores que ficam longe do rebanho. Queremos ser aqueles pastores que estão perto, que estão no meio do rebanho, tentando ajudar e caminhar com todas as ovelhas, com todo o povo de Deus, não é? Outra coisa importante que nós podemos destacar no Evangelho, que eu quero ressaltar, é um versículo onde Jesus diz assim: eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Nós somos consagrados na verdade a partir do nosso batismo. Quem aqui é batizado? Tem alguém que não é batizado? Não, né? Tem? Tem não. Todos nós somos batizados. E o batismo é esse sacramento de grande importância. Se a gente soubesse a importância do batismo, a gente daria mais valor ao nosso batismo. Quem aqui sabe o dia que se batizou? Uma pessoa só sabe. 2. Eu também sei. 3. 5, 6. Veja. Diante de uma assembleia, só 6 pessoas sabem o dia que se batizou. Mas não fiquem nesse cochicho, não. É importante a gente saber o dia que nós nos batizamos, porque o dia, preste atenção que eu vou dizer. Vamos deixar para cochichar depois. É importante a gente saber o dia que a gente se batizou. Sabe por quê? Porque é o dia em que nós entramos na comunidade cristã. É o dia em que nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus. É o dia em que nos tornamos filhos adotivos e amados de Deus. Porque o Filho unigênito e primogênito é Jesus. E é através desse Filho, Jesus, que nós nos tornamos filhos adotivos. Através do batismo, nós iniciamos assim um itinerário que começou lá atrás e vai até o dia em que Deus quiser nos chamar. E nós recebemos lá atrás no nosso batismo a força do Espírito. E essa força, ela é grandiosa. Ela nos dá a capacidade de seguir até o final do nosso caminho. Sem a gente cansar, sem a gente parar, sem a gente vacilar, sem a gente ter medo. Nós recebemos no nosso batismo o Espírito Santo de Deus. O padre, quando vai batizar alguém, ele unge essa pessoa, seja criança ou adulto, unge no peito. Depois, unge com o óleo do batismo. Depois, unge na testa com o óleo do crisma, para confirmar essa unção, para confirmar essa consagração, para confirmar e para marcar que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Por isso, através do Espírito que nós recebemos, a gente tem a força para ir adiante. Ah, Frei, mas é tanta dificuldade na vida, é tanto problema, tanto aperreio. Parece que essa força está se acabando. Tá não. Porque a força que você recebeu, ela é suficiente para você chegar até o fim da sua caminhada. Agora, claro,
Tem momentos em que a gente está mais fragilizado e a gente pede mais uma vez a força desse Espírito. A gente pede mais uma vez a sua luz para que ilumine a nossa vida. A gente pede mais uma vez o seu auxílio para que nos encaminhe cada vez mais, se porventura nós saímos do caminho de Jesus. A gente pede ao Espírito Santo que nos conduza, que nos oriente, que nos faça dar passos seguros na fé, que nos faça dar passos seguros no nosso seguimento a Jesus. E a gente recebendo esse Espírito, a gente não vai ter medo dos lobos ferozes que a primeira leitura falou. A gente não vai ter medo de se desencaminhar. A gente não vai ter receio de tropeçar e cair, porque nós temos a força desse Espírito. Nós temos a sua ação na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Muitas vezes, irmãos e irmãs, as pessoas são atingidas por esses lobos ferozes e se desencaminham. E porque ficam confusas e não sabem para onde ir, às vezes ficam no meio do caminho. Se a pessoa está confusa, não sabe para onde ir, não sabe que rumo tomar, também não vai se lembrar de pedir a ajuda do Espírito. Vai seguir qualquer atalho que vê na sua frente. Existem muitos irmãos nossos, muitas irmãs, que estão numa situação dessa. Perdidos e perdidas. E o que é que a gente pode fazer por eles e por elas? Rezar é uma primeira coisa. E ajudar naquilo que a gente pode. Tem tanta gente que entrou no mundo das drogas, pensando que não ia ser pego por esse lobo feroz. Não só vou provar, que provar que nada. Quando cai na rede, fica no iniado só, não tem mais como sair. É mais difícil. Outras pessoas entraram no mundo do alcoolismo. Outro lobo feroz que nos tira do caminho de Deus. Não, vou só tomar um copinho. Daqui a pouco, 3 graus é pouco. Mas o alcoólatra, ele não se contenta com um copo. Porque o alcoolismo é uma doença. Digo isso porque pessoas da minha família tiveram esse problema. Outros, só um cigarrinho. Depois de um café, tem nada demais. 3, 4 carteiras por dia. E aí? Quando diminui uma carteira, fica se tremendo. O vício. A dependência. Isso é sério. Outro lobo feroz que nos tira do caminho de Deus. Nos desencaminha. Veja que existem pessoas tão dependentes, é uma pena, que chega a tomar perfume. Já imaginou isso? Você abrir um vidro de alfazema suíça e beber? A dependência. Também o hálito vai ficar maravilhoso, né? Mas veja como isso é sério. E eu estou dizendo assim, por alto, viu? Os lobos ferozes que nos desencaminham do caminho de Deus. E vocês sabem que existem. E que na família de vocês também tem. Como na minha também teve.
Outro lobo feroz que, se a gente não tiver cuidado, a gente dança sem música. As novas mídias. O que é isso, Frei? As redes sociais. Conheci pessoas que estavam tão viciadas que não dormiam mais. Era a noite inteira, a madrugada inteira, ou no Facebook ou nos jogos. A vida da pessoa agora fazia parte daquele jogo. Quer dizer, é outro lobo feroz. Você esquece de família, de filho, de marido, de casa, de trabalho. Sua atenção é só para aquela coisa que lhe prende. Porque, vou dizer a vocês, o Facebook prende a gente, viu? A gente vai dar uma olhadinha, daqui a pouco passou meia hora. Se dá mais uma olhada, passou 1, 2, 3. Perdeu uma manhã. Perdeu uma tarde, às vezes perde a noite, não é? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Todas essas coisas que eu falei, esses exemplos, são exemplos que de alguma maneira nos escravizam. A gente se torna dependente. Veja como o ser humano é fraco. A gente se torna dependente. O álcool nos atinge de tal forma que nos domina. O cigarro, um pedacinho desse tamanho de fumo, não é? Com nicotina, com um monte de substância, domina um ser humano. Veja como isso é sério. Um celular que está conectado aí com o mundo, que isso é ótimo, é maravilhoso, mas a gente deve saber como usar. Domina a gente. Tem crianças de 5, 6 anos e até com menos idade que sabem mexer no celular mais do que eu. Você acredita nisso? Já pega tudo, instante resolve, bota um jogo e joga. Então veja, como existem coisas no mundo que o apóstolo aqui está chamando de lobos ferozes, que nos conseguem tirar do caminho de Deus. Que nos fazem pegar um outro atalho, uma outra via. Mas por outro lado, a gente tem a força do Espírito que nos ajuda a sair de tudo isso, a sair das garras desse lobo, que nos ajuda também a voltar ao caminho, a retornar ao caminho de Deus. E esse retorno se dá através da misericórdia do pastor, do bom pastor, que nos acolhe como acolheu aquela ovelha perdida, que a traz no colo, que lhe dá amor e carinho, e que agora garante não só aquela ovelha perdida e encontrada, mas a todo o rebanho as verdes pastagens, os riachos abundantes. Vamos pedir a Deus nessa celebração que nos ajude na nossa caminhada, que nos faça perceber que nós temos a força desse Espírito em nós e que a gente tem capacidade para ir até o fim da nossa vida, porque nós fomos consagrados na verdade, e a verdade é o próprio Filho de Deus. Vamos pedir também ao Senhor que nos ajude a sair das garras de alguns lobos ferozes que ainda nos prendem, que ainda nos atrapalham, que ainda querem nos desencaminhar do caminho de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós, que nos dá essa capacidade, essa força e esse auxílio. Que nós não tenhamos medo dos lobos ferozes. Eles não são maiores
do que a força do Espírito de Deus. E quando a gente tiver com medo, inseguro, quando a gente tiver com problema, peça o auxílio do Espírito. Ele vem sobre nós como a luz, que nos ilumina, que clareia, que nos faz enxergar a solução do problema, o caminho para achar a solução que está bem na nossa frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.